muita gente, nem os de Natal lhes conseguem fincar o dente. Enfim. Ora viva! Estão bonzinhos. Têm bebido a aguinha. Está um calor danado, não está? Já foram molhar o pezinho ao mar, a um simples tanque, a uma praia fluvial? E por falar em fluvial, a história de hoje envolve indiretamente um rio, e logo o maior do nosso país, o nosso Tejo. E antes de começar a desenrolar esta trama, confesso-vos que esta amena cavaqueira é de longe a mais difícil que irei-vos falar e peço a todos aqueles que foram, de alguma maneira, influenciados pela obra do nosso protagonista, as minhas sinceras desculpas por alguma possível falha. Posto isto... Imaginem o seguinte enredo. 10 de fevereiro de 1856. As guerras liberais no nosso país tinham terminado há pouco mais de 2 décadas e a Maria da Fonte, cujo hino tão bem cantado pelo Vitorino estão a escutar, tinha sido há 10 anos e ainda estávamos longe de viver em plantação da República. Vivíamos uma era de aparente calma e prosperidade, o período da regeneração, fomentado pela regência de Dom Pedro V e sobretudo pelas reformas e obras públicas que Fontes Pereira de Melo impulsionava no país. Estávamos a cerca de 9 meses de se inaugurar a primeira linha de caminho de ferro de Portugal, que ligava Santa Apolónia ao Carregado. Mas o povo continuava a ver passar o comboio da prosperidade. Nascido nesse dia, numa aldeia à beira-Tejo, o nosso homem não era exceção. Era o segundo de 5 filhos do Sr. Joaquim e da menina Florinda. Mesmo com bastantes dificuldades, começou a instrução primária com 5 anos, mas, devido aos elevados custos que os seus pais tinham com o curso de farmácia do irmão mais velho, o nosso rapaz teve que interromper os estudos aos 8 anos, pois não havia dinheiro para o exame da então 4ª classe. Foi com essa idade que começou a ajudar o pai no campo e a carregar mercadorias para a barca do Tejo. E lembram-se de vos ter iniciado esta conversa a falar de sonhos? Pois é... Finado o curso, o irmão mais velho começou a trabalhar em sociedade na farmácia de uma terra vizinha, ajudando os pais e o nosso petis a trazer dinheiro para casa. Contudo, o rapaz, após ter cumprido alguns ofícios, não sabia ainda bem qual era a sua vocação. Até que aos 19 anos tudo mudou. Depois de pôr de parte alguns ofícios, o seu pai teve a ideia de o colocar como aprendiz na forja de Manuel Mineiro, na aldeia vizinha onde o irmão tinha a tal farmácia. Trabalhou arduamente, ficando 3 anos sem qualquer ordenado. Mas a sua principal recompensa não seria o dinheiro, mas sim o sonho que ali estava a nascer e que iria ser a constante da sua vida. Num certo dia, ao chegar à terra, exclamou para o seu pai dizendo: "Não me hei de estabelecer sem montar uma fundição." Apesar de ter o desejo de ser ferreiro em Lisboa, foi na antiga fundição do Ouro do Porto, pela primeira vez, fundiu e moldou o ferro. E sabem que mais? Lá conseguiu ter uma garantia financeira para poder contrair um empréstimo bancário e montar a sua própria fundição na terra natal. Já estávamos em 1874 e foi nessa altura que criou a forja. Uma pequena oficina que contou com o apoio do pai e de mais alguns metalúrgicos da terra. Foi nesse mesmo ano que proferiu a frase que seria o mantra que lhe guiaria até ao final da sua vida terrena. Eu, menos que ferreiro, se tiver saúde, não deixe de ser. E se puder ser mais alguma coisa, por que não tentar consegui-lo? Em 1948, com a bonita idade de 92 anos, o nosso protagonista acabaria por falecer, deixando um legado de valor incalculável na aldeia à beira-rio que o viu nascer. Mas qual aldeia devem estar vocês a perguntar? Do Tramagal, claro! E só não pergunto o seu nome porque ele está escrito no título deste podcast. É o Comendador Eduardo Duarte Ferreira, claro. E agora vamos lá falar de coisas a sério. A metalúrgica Duarte Ferreira foi uma das maiores e mais importantes empresas de Portugal. Fundada por Eduardo Duarte Ferreira, um homem de origens humildes que aprendeu a arte de ferreiro e que um dia teve um sonho de criar um império industrial. Apesar de ter começado por fabricar máquinas e alfaias agrícolas, ao longo dos anos diversificou a sua produção para lagares de azeite, tachos, panelas, peças para automóveis, carros militares e, vejam lá, até aviões.
A sua marca distintiva era a borboleta, um símbolo do campo e que eternizou a excelência dos seus produtos. Consta-se que era um elemento de fácil aplicação no ferro e esta razão também deve ter sido decisiva na escolha do logotipo. A MDF teve um papel fundamental no desenvolvimento económico, social e cultural do Tramagal e da região. A empresa empregou milhares de trabalhadores, muitos deles vindos de outras regiões do país, e proporcionou-lhes condições de trabalho e de vida dignas, coisa muito rara à época. Foram investidos milhares de contos na construção de bairros operários, cantina, escola industrial, casa de saúde, cooperativa agrícola, pousada da juventude e centros culturais e desportivos para os trabalhadores e suas respectivas famílias. A empresa apoiou diversas iniciativas locais, como festas populares, a Filarmónica da Aldeia, bem como a criação da Sociedade Artística Tramagalense no 1º de maio de 1901, sendo que a partir desse dia, todos os 1º de maio passaram a ser feriado na fábrica e dia de festa na aldeia, desafiando mesmo o autoritarismo que o regime fascista do Estado Novo impunha neste país. Se imaginarmos bem, foi nos conturbados anos 20 do século passado que a metalúrgica Duarte Ferreira criou a primeira caixa de previdência em Portugal. E que avanço civilizacional tremendo foi no nosso país. A MDF foi também pioneira e inovadora em muitas das suas peças, adaptando-se às mudanças tecnológicas e aos desafios do mercado. A empresa exportou os seus produtos para vários países da Europa, África e América Latina e estabeleceu parcerias com marcas internacionais de renome como a Belrier e a Renault. Certamente que já viram imagens dos carros de combate que os soldados portugueses conduziam na Guerra de África. Pois é, eram aqui fabricadas. Eram as chamadas Belrier Tramagal, que ainda hoje podemos vislumbrar pontualmente em algumas corporações de bombeiros. Aquilo de conforto era zero, mas tinha um motor e uma carroceria eternos. Todos estes feitos justificaram, em 1927, a atribuição da comenda a Eduardo Duarte Ferreira pelas mãos do Presidente da República, Marcelo Oscar Carmona. E no desporto? Pois é! O Tramagal Sport União teve tanto sucesso que nos anos 60 e 70 chegou a militar na 2ª Divisão Nacional e a lutar pelo acesso à primeira, tendo jogadores que seguiriam a jogar pelos 3 grandes do futebol nacional. Após a 25 de abril de 1974 e com a terceira geração a tomar as rédeas da empresa, a metalúrgica Duarte Ferreira entrou numa crise profunda, agudizada nos anos 80 devido à concorrência estrangeira, à falta de investimento, à má gestão, tendo como machadada final o cavaquismo e a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia. No ano da graça de 1994, os seus bens, entretanto penhorados, são vendidos em asta pública e no ano seguinte, a metalúrgica Duarte Ferreira é formalmente extinta. Mesmo com o seu encerramento, as sementes lançadas pelo comendador continuam a germinar e a dar frutos. Atualmente, a parte industrial da antiga MDF divide-se entre as empresas do grupo Diorama, Frutifera e Frutimetal, a Satepor e a Mitsubishi Fuso, na parte industrial, claro. Na parte lúdica, a antiga Pousada da Juventude é hoje um lar e a antiga cantina é hoje a Universidade Sénior de Tramagal. Sinais dos tempos. É certo que por tudo isto, o Tramagal já não é a aldeia próspera de outros tempos. A agora vila de Tramagal é um caldeirão de gentes com várias origens no país, sendo bastante aclamada pelas suas associações, coletividades e cafés. Chegaram a ser 70, sendo-lhe atribuído o título de Vila Convívio. Mas ainda há trabalho! Todas as Mitsubishi Canter que circulam no continente europeu são lá montadas, havendo ainda uma indústria importante na metalurgia e na construção de travessas ferroviárias na Satepor. Enquanto assim for, a memória do comendador estará preservada e cuidada, sendo comum deixarem-se flores no seu memorial que foi construído no Mirante para o Tejo, junto à Estrada Nacional 118 à saída da vila. Todos os 1º de maio existe uma espécie de romaria oficiosa ao local. E estejam descansados, que não me iria esquecer de mencionar que todas estas histórias e muito mais podem ser visitadas no Museu da Metalúrgica Duarte Ferreira, inaugurado em 2017, nos antigos escritórios da MDF, tendo já sido laureado pelas mãos do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa com o Prémio Museu do Ano em 2018. Visitem, pois vale muito a pena, e desde já parabenizo o trabalho magnífico da museógrafa Lígia Marques na concepção do espaço e na fantástica recepção que todos temos quando o visitamos.
E já agora, o que estão a acabar de escutar no fundo das minhas palavras é a banda de folk metal e Ubris, que são uma das maravilhas tramagalenses. Por fim, digo-vos que o que nome damos a isto conta com o forte apoio do Jornal Postal do Algarve e do Centro Europe Direct Algarve, a quem agradecemos. Se querem ouvir perspectivas diferentes, podem e devem subscrever o nosso canal no YouTube, colocarem um gosto no vídeo e ativarem o sininho das notificações, o que é muito importante para nós, não se esqueçam disso. Mais uma vez peço desculpa pela monopolização do tema em algo pessoal. Mas para além de ser importante para mim, pois se não fosse a obra do Comendador, provavelmente não estaria aqui a falar convosco, creio que estas histórias são muito importantes para as gerações inteiras de gentes que trabalharam no duro para fazer-se cumprir e bater asas ao sonho do Comendador. E no momento em que falamos mais do que nunca de coesão territorial e em repovoar o interior, não nos podemos esquecer que muito do êxodo rural do nosso país não é cometido de ânimo leve. As pessoas querem ficar, mas as oportunidades e o sustento teimam em fugir das suas terras. Costumamos acabar com a frase que dá mote ao nosso podcast, que nome damos a isto. Mas desta vez, permitem-me a ousadia de ser eu a responder com as seguintes 3 palavras a esta questão. Trabalho, amor e sonhos. Sempre com a certeza que a borboleta continua a voar dentro do coração de cada tramagalense. Viva o Comendador! Viva o Tramagal! Até à próxima!